Capítulo 9 do livro do profeta Jeremias. Oxalá minha cabeça fora como água e os meus olhos fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma hospedaria de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele. Porque todos eles são adúlteros, um bando de traidores. E dobram a sua língua como se fosse o seu arco para a mentira, e não se fortaleceram para a verdade na terra, porque de malícia em malícia avançam, e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de nenhum de vossos irmãos vos fieis. Porque todo irmão há de suplantar totalmente, e todo próximo andará caluniando. E cada um enganará seu próximo, e não falarão a verdade. Ensinaram a sua língua a falar mentiras, e cansam-se de praticar a iniquidade. A tua morada está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, porque que mais poderia fazer pela filha do meu povo? Seta afiada é a língua deles, de engano fala. Cada um com a sua boca fala de paz com o seu próximo, mas no seu coração ele lhe arma ciladas. Por essas coisas eu não os visitaria? Diz o Senhor. De tal nação não se vingará minha alma? Sobre os montes levantarei choro e lamentação, e pranto sobre as moradas do deserto, porque elas já estão queimadas e não há quem passe por elas. Nem se ouve mugido de gado, desde as aves do céu até os animais da terra fugiram e se foram. E eu farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e da cidade de Judá farei uma assolação sem nenhum habitante. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que possa declará-lo? Por que razão a terra pereceu e foi queimada como deserto, e não há quem passe por ela? E diz o Senhor: porque deixaram a minha lei, a qual tinha posto diante deles, e não obedeceram a minha voz, nem andaram nela. Antes se foram após a imaginação do seu próprio coração e após os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que a este povo eu darei a comer losna, e lhes darei a beber águas de fel, e os espalharei entre os pagãos que não conheceram nem eles nem seus pais, e enviarei espada após eles, até que eu os consuma. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras para que venham, e enviai a procurar mulheres hábeis para que venham, e se apressem e levantem o seu pranto sobre nós. E desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas. Porque uma voz de lamento é ouvida de Sião. Como estamos arruinados, estamos grandemente confundidos, porque deixamos a terra, porque transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, ó mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. E ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma a sua amiga a lamentação. Porque a morte subiu por nossas janelas, entrou nos nossos palácios para destruir das ruas crianças e das praças os jovens. Fala, assim diz o Senhor: até os corpos dos homens mortos jazerão como esterco sobre a superfície do campo, e como gavela atrás do colhedor, e não há quem a recolha.
Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem em sua força se glorie o forte, nem o rico se glorie em suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, que ele me entende e me conhece, que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que estão nos últimos recantos, que habitam no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. O capítulo 9 do livro do profeta Jeremias vai falar sobre circuncisão. O lamento de Jeremias pelo pecado do povo diz muito sobre a mentira, diz muito sobre o engano, diz muito sobre tudo aquilo que nós praticamos por nós obedecermos os nossos pais. Os nossos pais nos ensinaram um caminho que talvez possa ser um caminho de idolatria, que possa ser um caminho de cativeiro espiritual por causa da falta de conhecimento. A dor de Jeremias fala sobre uma assolação grandiosa por causa que Jerusalém, ela prega a circuncisão da carne. Porém, o que adianta a circuncisão da carne se o coração não tem circuncisão? Quando nós compreendemos que a circuncisão do coração, ela é muito mais valiosa do que a circuncisão carnal. E essa é a mensagem de Jeremias para as nossas vidas. Sabemos e entendemos que é muito importante zelar pelas coisas de Deus, zelar pela lei do Senhor, porque o Senhor, Ele deixa a lei à nossa disposição. O Senhor, Ele nos entrega a lei para que nós possamos cumprir os seus mandamentos e obedecer a sua voz. Porém, muitos não querem andar nela. O Senhor diz que pela imaginação do seu próprio coração nós andamos. E qual é a imaginação do nosso coração? É enganosa, porque o coração ele é enganoso. O nosso coração nos engana, porque muitas vezes nós caminhamos pelas nossas emoções, nós não caminhamos pela razão, pela justiça de Deus. Se eu plantei discórdia, eu vou colher discórdia. Se eu plantei palavras errôneas, eu vou colher palavras errôneas. Se eu plantei dor, eu vou colher dor. Então que nós possamos compreender que a nossa colheita, ela gera um plantio. E Jerusalém está colhendo um plantio, porque quando a nossa boca diz algo, mas o coração fala outra coisa, nós compreendemos que muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas muitas vezes o nosso coração quer nos enganar. O nosso coração quer fazer coisas que não provêm da vontade de Deus. E quando o nosso coração ele é enganoso, quando o nosso coração ele nos trai, nós compreendemos que o nosso conhecimento muitas vezes não passa de uma mera enganação, uma mera mentira.
Porque se nós de fato olharmos para dentro de nós e observarmos se existe mágoas, se existem feridas ocultas que nós não conhecemos, se existe algo dentro de nós que precisa ser retirado, precisa ser limpo, nós precisamos compreender que todo o ego, todo orgulho precisa ser eliminado, que as nossas vidas possam ser fontes de bênção e de vitória, que a nossa vida possa ser repleta da presença de Deus e que os nossos caminhos possam se erguer diante do nosso Senhor e Salvador. Porque Cristo, ele veio não para interferir na lei, mas para dizer que é possível a nossa santificação em Deus, que é possível andarmos segundo a vontade de Deus, que é possível que a palavra seja cumprida em nós, porque nós confiamos em Deus. Cristo, quando veio, ele passou todas as dificuldades que nós passamos. Ele enfrentou muitos desafios, mas ele não desistiu. Mas ele acreditou que o Senhor iria fazer muito mais. E que o Senhor estava cumprindo um propósito na vida dele. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, te edifique. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.